Quantos têm fome da palavra de Deus? Pois ela virá essa noite visitar o seu coração. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Judas. Judas. Capítulo único, versículo 3. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Hoje Deus vai batizar muitas pessoas com o Espírito Santo. Muitas pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem daqui a anos vão ser cheias do Espírito ao ouvir essa palavra. Você que quer liberar as línguas sobrenaturais, você que quer aprofundar mais seu entendimento sobre a oração em línguas, preste muita atenção nessa palavra. Judas, versículo 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E aí Judas continua falando dessas pessoas que roubaram a fé da igreja primitiva. Ele diz assim no versículo 19: são estes que promovem duas divisões, psíquicos, almáticos, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, versículo 20, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E quando você se edifica sobre a sua própria fé, orando no Espírito Santo, verso 21, você se guarda no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Amados, hoje foi um dia especial para mim, porque eu fiquei chocado, perplexo, com um vídeo que eu recebi nos nossos grupos de WhatsApp, onde a pessoa ministrava a palavra de Deus de cima do Monte Sinai. Ele ministrava a palavra de Deus usando duas tábuas de pedra. Ficou muito claro para mim que aquele irmão tem um dom da palavra muito evidente, tem uma graça para expor o que ele entende. Mas assim como Apolo foi conduzido por Priscila e Áquila à verdade mais profunda do Evangelho, eu percebo que aquele irmão precisa de uma Priscila, de uma Áquila na vida dele. Eu fiquei perplexo com o que ele falou. Não vou citar aqui, não vou entrar em detalhes. O que eu quero dizer a você é que a verdade de Deus, ela é a verdade de Deus, você concordando ou não com ela. A verdade de Deus, ela é a verdade de Deus, você crendo ou não crendo nela. Se você fizer uma bagunça teológica com a lei e com a graça, você não vai macular a graça, porque a graça vai continuar sendo o evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo. Aquele Jesus que disse para Tiago e João, quando eles pediram para tacar fogo numa aldeia de samaritanos que não recebeu Jesus, e Jesus disse para eles: não vamos tacar fogo aqui não. Vocês não sabem
de que espírito vocês são. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas. O Filho do Homem veio para salvar as almas. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pronto. Isso não se interpreta, isso se aceita. Isso não se interpreta. Há vários textos na Bíblia que cabem interpretação, mas os 4 evangelhos, você precisa receber eles literalmente. Paulo é tão radical quanto a esse evangelho, que ele diz assim: gente, se aparecer alguém entre vós pregando outro evangelho, que não seja esse que eu estou pregando, esse que eu não recebi de homem algum, eu recebi direto do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa tem que ser amaldiçoada, anátema. E Paulo chega a dizer: mesmo que um anjo vindo do céu, ele não diz demônio, ele não diz principado e potestade, nem Satanás, ele fala: ainda que um anjo vindo do céu pregar para você outro evangelho, seja anátema. Deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe resistir o engano quando você vê ele? Ou se a pessoa tem carisma na palavra dela, se a pessoa é envolvente, se ela fala com convicção, você já vai logo acreditando e dando glória a Deus. Se isso é verdade, você não é uma pessoa que ora em línguas, porque a oração em línguas é o dom de ensino, é o dom de revelação, é o dom da formação da fé cristã. A oração em línguas é o dom que Deus te deu para que você não saia aí por esse mundo pregando abobrinha. Esse irmão pregando, ele disse: Deus é amor, e se Ele quer amar, Ele ama, se Ele quer perdoar, Ele perdoa, se Ele quer usar de misericórdia, Ele usa, mas Deus é justiça, se Ele quiser matar, Ele mata. Eu fiquei tão chocado com isso, irmãos, porque a justiça de Deus, em Romanos capítulo 1, versículo 17, se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho, e ela é gratuita na nossa salvação. E João disse: filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que saibais que os vossos pecados são perdoados. Aquele irmão, numa tendência calvinista incrível, ele disse: se Deus quiser matar, Ele mata. Eu quero te dizer que se Deus quiser matar, Ele não mata. A não ser numa exceção que eu não vou entrar hoje, porque Deus tem por você Jesus Cristo. Uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na minha vida, um Natanael, um homem em quem não havia dolo, chamava-se Amarildo Gonçalves do Nascimento. Pastor Amarildo, meu amigo, pastor em Uberlândia. Poucos dias eu acabei de perdê-lo com câncer fulminante. E paralelo a tudo isso, eu pude pastorear uma moça, uma jovem senhora casada, que nos últimos meses viveu uma vida intensa de prostituição e de adultério, de traição ao seu marido, e de quedas e quedas e quedas. Aí eu fiquei pensando: se esse irmão está certo, por que Deus matou Amarildo e não matou fulana? Fulana traiu, pôs 250 mil chifres do marido, está aí vivo e saudável igual um coco. O homem mais íntegro que eu já conheci, pastor Amarildo, morreu de câncer. Não estou dizendo que ele deveria ter morrido, porque ele já era curado. Ele não deveria ter morrido. Mas você não pode julgar as pessoas a partir de uma teologia calvinista, fatalista, uma teologia mentirosa, enganada. Querido, se você não passou tempo suficiente com Deus para pregar a verdade, fique quieto orando em línguas. Se você não passou tempo com Deus suficiente para aprender Jesus Cristo,
para compreender Jesus Cristo, não saia por aí pregando a palavra, porque você vai falar muita besteira. Você não vai entender Deuteronômio, você não vai entender a Torá, você não vai entender o Pentateuco, você não vai entender os profetas maiores, menores, você não vai entender nada, porque há um tempo para que o Evangelho seja formado em você. Paulo ficou 11 anos escondido, aprendendo direto com Jesus Cristo. Paulo ficou mais tempo recebendo o Evangelho de Jesus do que os próprios apóstolos ficaram com Jesus. Os apóstolos ficaram 3 anos e meio. Paulo ficou 11 anos escondido, recebendo o Evangelho direto do Senhor. Então quando Paulo começou a pregar o Evangelho, nós temos a carta aos Romanos, nós temos a carta aos Efésios, nós temos Colossenses, Gálatas. Meu Deus, são livros que lavam você, limpam você, arrancam o engano da sua vida e te leva a conhecer Deus como Ele é, não como a sua alma sente. Te leva a conhecer Deus como Ele é, não como os traumas religiosos e familiares te levaram a interpretar um Deus que não existe. E Paulo é tão radical em 2 Crônicas, em 2 Coríntios, capítulo 11, que ele diz assim: olha, se vindo alguém e prega outro Jesus que nós não temos pregado, se vindo alguém que prega outro evangelho que não temos pregado, se vindo alguém que prega outro espírito, vocês aceitam de boa mente? Você aceita essa mensagem porque o cara está bombando na televisão, está bombando na internet, porque ele é o cara, porque as reuniões dele são lotadas? Querido, as reuniões dos muçulmanos estão lotadas. Os templos hinduístas na Índia estão lotados. A igreja católica está lotada, a igreja evangélica está lotada. Você não mede sucesso de um homem de Deus pelo tanto de pessoa que está com ele. Você mede sucesso de um homem de Deus se ele tem Cristo manifesto na sua vida. Se Cristo pode ser tocado, se Cristo pode ser cheirado, se Cristo pode ser percebido na sua vida. E quando eu vi aquele homem hoje vomitando aquela sujidade, vomitando aquela coisa podre, e a minha esposa disse que ele é um apóstolo conhecido no Brasil. Minha esposa me disse que ele é alguém que tem muita gente ouvindo ele. Eu fiquei tão irado, irmãos. Acho que se eu encontrasse com ele, eu ia quebrar o pau com ele. Eu fiquei irado. Porque imagine alguém com câncer naquela plateia. Imagine alguém com câncer tentando crer para ficar curado. E aí ouve alguém dizendo: se Deus quiser matar, Ele mata. Como é que esse cara vai ter fé para ser curado? Ele vai embora pensando assim: talvez eu sou alguém que Deus quer matar, né? O meu câncer está avançado, eu já gastei 150 mil reais de tratamento, eu já fui em Barretos, eu já fui em São Paulo, eu já fiz tudo, mas o tumor tomou conta do meu corpo. Agora esse pastor está pregando que se Deus quiser matar, Ele mata. Como é que eu vou saber se eu sou uma exceção? Então esse evangelho que te tira do absoluto da graça é do diabo. E com isso eu não estou respaldando libertinagem, com isso eu não estou respaldando erro, nem o pecado de ninguém. Eu sei onde eu pequei, eu sei onde eu errei, eu assumo onde eu pequei, e eu assumo todos os meus pecados, mas eu também assumo que eu tenho Jesus Cristo crucificado por mim. E eu prego Jesus Cristo e este crucificado. E a Bíblia diz que Ele se fez maldição no meu lugar, para que através dele a bênção de Abraão chegasse até mim. Eu não mereço, mas eu creio. E porque eu creio, a graça de Deus está sobre a minha vida. Não, Deus não irá me matar. Eu vou sair desse planeta o dia que eu decidir sair.
E pelos próximos 50 anos, nações, vocês me ouvirão. Em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque Judas, ele fala assim: gente, eu ia escrever para vocês um evangelho simples. Judas falou assim: eu ia escrever para vocês sobre a nossa comum salvação, mas eu me senti obrigado a ensinar vocês a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, você precisa orar em línguas, para que não importa quem esteja lá na frente falando, só vai entrar em você o que é do Espírito. Eu amaldiçoei a voz daquele irmão no Brasil hoje, e eu verei a sua voz se calar, porque os profetas de Baal se calarão no Brasil. Os profetas que incham o ego de Acabe, os profetas que incham o ego de Jezabel, do sistema religioso, os profetas que dizem o que Acabe e Jezabel, o que o sistema precisa para se manter de pé, esses profetas serão julgados pelo Senhor. Hoje eu pedi ao Senhor: Senhor, me usa como Ananias, me leva onde estão os Paulos. Eu quero encontrar no Brasil, irmãos, eu vou viajar esse país de norte a sul, de leste a oeste. Eu vou cortar o Brasil de Manaus a Porto Alegre, do Rio de Janeiro a Rio Branco. Eu vou viajar por esse país como Ananias. Eu vou encontrar os Paulos que viram Jesus pelo caminho e estão cegos, estão orando, jejuando, esperando para receberem o batismo, esperando para receberem o enchimento com o Espírito Santo, esperando para receberem essa linguagem sobrenatural. Eu declaro essa noite, vocês vão concordar comigo, eu sou um dos Ananias dessa nação, em nome de Jesus. Jesus falou com Ananias: Ananias, vai na rua que se chama Direita, na casa tal, tem um homem orando, o nome dele é Saulo. Ananias argumentou: Senhor, mas esse homem está matando. Vai, porque ele é um vaso escolhido para mim, eu vou mostrar para ele o que vale sofrer pelo meu nome. E Ananias foi, encontrou Paulo, batizou Paulo, impôs as mãos, Paulo recebeu o Espírito Santo e explodiu como o maior apóstolo da vida no Espírito no Brasil. Aleluia. Qualquer evangelho que te afaste do sorriso de Cristo é falso. Qualquer evangelho que te tire da mesa de Jesus por você ser um pecador é falso. Qualquer evangelho que diz que Deus está pesando a mão sobre você é falso. Deus não está pesando a mão sobre você. Deus já pesou a mão sobre o seu filho na cruz, para nunca precisar pesar a mão sobre você. As cabeçadas que você dá na vida, me perdoe, você é que dá na vida. Deus não é aquele que te põe no buraco, Deus é aquele que te tira do buraco. E eu fiquei escandalizado, porque esse falso apóstolo faz parte de um grande ministério no Brasil. Esse falso apóstolo faz parte de um ministério respeitado no Brasil. Eu fui ordenado apóstolo, provavelmente há muito mais anos do que 99% dos apóstolos que foram ordenados nesse país. Mas eu nunca me chamei de apóstolo. Eu nunca fiz questão. De pouco tempo para cá, que o pessoal da mídia, por conta deles, não que eu pedisse, começaram a colocar apóstolo Heber e está pegando. Mas eu sou só o irmão mais
novo, ruivinho, que estou cuidando das malhadas. E o Senhor me tira de trás das malhadas sempre, para me encontrar com Samuel e receber uma nova unção para Israel. Eu sou o Davizinho. Eu só sou um Davizinho que cuida do rebanho de Jessé, levo comida para os meus irmãos na guerra, nos 4 cantos do Brasil. Por onde eu vou, eu levo alimento. E com a minha harpa, num ministério de louvor e adoração, nós tocamos o trono. A música é tão forte no ouvir e crer. Aqui pipoca músico igual pipoca mesmo. Aqui pipoca adoração, pipoca. O diabo já levou uma carrada, mas outra carrada se levantou. Porque essa obra não é do homem, é de Deus. Mas eu estou falando isso porque tudo que eu quero é que o verdadeiro evangelho seja restaurado. E verdadeiro evangelho só é restaurado por homens que andam com Jesus. Porque Deus não se revelou em Moisés. Deus se revelou em Jesus Cristo. Moisés, Paulo disse muito claro em 2 Coríntios capítulo 3, ele tinha o ministério da condenação, ele tinha o ministério da morte. Mas nós temos o ministério do Espírito, nós temos o ministério da justiça. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E hoje eu estava me alegrando porque Deus trouxe para o Brasil, através do irmão Fragale, no Rio de Janeiro, Joseph Prince. Igreja brasileira, ouçam Joseph Prince. Esse homem é o Martim Lutero dessa geração. Igreja brasileira, se você vê Deus na minha vida, saiba, o Espírito Santo trouxe para o Brasil Joseph Prince, para lavar a igreja brasileira desse vômito, que tem nome de unção, que tem nome de palavra revelada, desse vômito demoníaco. Tem demônios defecando na cabeça de profetas, e eles estão achando que é unção. Tem demônios defecando na cabeça de apóstolos, e eles estão achando que é unção do Espírito Santo. E eles, dos seus carismas, e na única e tão somente força do dom, estão arrastando as multidões para os enganos, para as heresias, para tudo aquilo que não é segundo Cristo, para tudo aquilo que não é segundo a cruz de Cristo, o sangue de Cristo. Meu irmão, alguma coisa te afastou de Cristo, sai fora. Jesus olhou para a mulher adúltera e disse: eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus olhou para a mulher adúltera samaritana e fez dela uma ganhadora de almas. Jesus expulsou 7 demônios de Maria, que futuramente lavou os pés de Jesus e secou com o seu cabelo e com as suas lágrimas. Como alguém ousa macular o Evangelho? O Evangelho é simples. Você não tem que mistificar. Evangelho é Jesus Cristo. Faça uma pergunta quando você ouvir um homem de Deus desse: Jesus disse isso? Jesus fez isso? Jesus matou ou Jesus deu a vida? Alguém me disse assim: pastor, eu estou nos... Alguém que faz parte dos 5.000, eu não vou mandar o comprovante, porque está escrito: não saiba a tua mão direita o que faça a esquerda. As pessoas confundem tudo, lê a Bíblia e não lê a Bíblia. Ali está falando de esmola, pelo amor de Deus. Ali está dizendo: quando você der a sua esmola, não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Tem nada a ver com uma equipe de irmãos que se une financeiramente para um projeto financeiro como nós nos unimos.
quando deres esmola. Está falando de esmola, irmão. Mas por que essas pessoas pregam a mentira e amarram o povo de Deus no medo, na insegurança, na culpa? Eu sei que Calvino foi um homem extremamente reconhecido como de Deus na terra. Mas se eu pudesse orar e voltar no tempo, eu impediria que ele nascesse. Porque a doutrina calvinista é satânica. Não toda ela. E esse é o problema. Você vai comendo uma coisa gostosa, comendo uma comida gostosa, de repente vem uma comida estragada. Você mistura tudo e a partir dali você não sabe o que é e o que não é. Antigamente eu tinha medo desses profetas, eu tinha medo desses apóstolos, porque eles são homens que carregam o juízo na boca, eles são homens que carregam o medo na boca, eles são homens projetados pela sua intrepidez em serem inflexíveis e legalistas. Eu dou graças a Deus porque eles não passaram as tragédias na vida que eu passei. Aleluia! Eu dou graças a Deus que muitos desses homens não passaram pelos sofrimentos na vida que eu passei. Eles não precisaram da graça como eu precisei. Eles não precisaram da misericórdia como eu precisei, do perdão de Deus como eu precisei. Mas saiba, a minha ira hoje não tem nada a ver com o que eu passei. A minha ira hoje é o que está sendo ministrado ao povo de Deus. O que está sendo pregado em nome de Jesus Cristo e não tem nada de Jesus Cristo. E hoje mais do que nunca, eu digo a você que está me ouvindo e sabe que o Espírito testifica com o seu Espírito: sai daí! Ah, mas eu fiz uma aliança. Sua aliança primeiro é com Deus. Se a sua aliança com Deus é comprometida, todas as outras alianças podem ser quebradas. Quebra a aliança, sai daí, desaprende esse evangelho, fuja desse evangelho, corra deles, não os receba em casa, não sente com eles na mesa, não dê a eles a destra da comunhão. Eles estão negando Jesus Cristo, e o seu amor, e a sua graça, e a sua misericórdia. Sim, querido, o salário do pecado é a morte. Claro, alguém que, Paulo disse, se você caminhar segundo a carne, você está caminhando para a morte. Mas ele não para aí, ele dá o remédio. Mas se pelo Espírito você mortificar os feitos do corpo, você vai viver, cara. Então por que Deus matou o Amarildo e não matou essa prostituta da qual eu estou falando? Que critério é esse? Quando aquele furacão Katrina chegou nos Estados Unidos e devastou a cidade de... uma cidade costeira, e os profetas das nações começaram a dizer que aquilo foi um juízo de Deus. Que Deus é esse que envia um furacão para uma cidade como aquela? Está quase vindo na minha boca aqui o nome da cidade. Nova Orleans. Nova Orleans. E por que Deus não manda um fogo e um raio do céu sobre Dallas, que é um antro de pecado? E não vem pegar o Velho Testamento, quando Deus julgou Sodoma e Gomorra. Não vem pegar o Velho Testamento, quando Israel entrava e dizimava tribos inteiras, com crianças e tudo. Porque tudo isso é uma expressão do amor de Deus e da graça de Deus. Noé foi o maior ganhador de almas da história. O que você acha que aconteceu? Quando a água foi subindo, 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 e chegou aqui,
na vida daquele povo que ouviu Noé por 100 anos. O que você acha que aconteceu? Eles creram no Deus de Noé, morreram pelo dilúvio, mas foram salvos. O maior ganhador de almas da história foi Noé. As pessoas dizem, Noé só ganhou a família. Noé ganhou todo mundo. Então, homens que não conhecem a Deus estão pregando a palavra de Deus. Homens que não conhecem a Deus estão pregando a Bíblia. Desculpe, não a palavra de Deus. Então Deus nos deu essa linguagem sobrenatural, para que nós pudéssemos aprender com o Espírito Santo. Deus nos deu essas línguas. Você tem línguas com interpretação para edificação da igreja. Você tem línguas como sinal para os incrédulos. Você tem línguas que se estendem para os gemidos intercessórios do Espírito. Romanos 8, 26. Mas em quarto lugar, você tem 1 Coríntios 14, 2, 14, 4. Línguas para edificação pessoal. Meu irmão, não sai por aí pregando a palavra não. Vai para a escola do Espírito Santo primeiro. Se tranca num quarto para que você conheça a Deus. Se tranca num quarto para que você conheça Jesus. Se tranca num quarto para que você aprenda o Evangelho com o Espírito Santo. Se tranca num quarto para que o Evangelho possa curar você, libertar você, tirar você das suas mazelas. Porque o grande problema desses homens que estão amarrando o povo é que amarras é o que eles têm para dar. Eles estão amarrados pelo pecado. Eles estão amarrados porque estão julgando a si próprios. Estão cheios de culpa e condenação. Eles não sabem vencer o pecado, não sabem vencer uma doença, não sabem vencer a pobreza. Eles não sabem vencer nada. Mas eles têm o dom da palavra. Eles têm o carisma. Então eles, mesmo cativos, Jesus disse, deixa, são cegos, guias de cegos. Porque se um cego guiar outro cego, cairão os dois no barranco. Mas quando você dedica tempo orando em línguas, com perseverança, com avidez, e você fica todo dia 1 hora, 2 horas falando em línguas, você vai perceber rapidamente que o Espírito Santo mesmo vai te ensinar a palavra de Deus. Na medida que você permanecer orando em línguas, você vai se perceber que o próprio Espírito Santo vai te mostrar as heresias que você está crendo, as heresias que você está pregando, coisas que você diz que não são verdade. Elas têm aparência, mas Paulo disse em Colossenses capítulo 3 que essas coisas com uso se destroem. Esses caras estão com uma mensagem hoje, o ano que vem eles estão com outra mensagem, e daqui 3 anos estão com outra mensagem, e estão com outra mensagem. Ou seja, eles não estão indo para lugar nenhum. E quem anda com eles também estão tão perdidos quanto eles. Eles estão indo para lugar nenhum. E como eles, os que andam atrás deles, eles estão perdidos. Porque você só não está perdido quando você encontra o Evangelho. Pastor, você fala muito de oração em línguas. Então quer dizer que é tão importante eu falar em línguas? É, meu irmão. Mas a minha igreja ensina diferente. Tem lixo teológico bloqueando a sua mente. Mas nessa noite eu arranco esse lixo teológico. Não, mas eu falo em línguas. Espera aí, falar em línguas é uma coisa, se entregar em oração é outra.
Não basta você falar em línguas, você precisa andar em oração, para que Deus possa trazer a faxina, para que Deus possa trazer a desconstrução, para que Deus possa trazer a reconstrução e a edificação, e por fim, para que Deus possa trazer a manifestação. A oração em línguas vai te levar para um processo profundo de mudança pessoal, antes que você pregue. Porque quando você subir aqui, você não sobe aqui para testar nada. Você sobe aqui porque você já foi testado na guerra. E no seu teste você foi aprovado. Mas é o que todo mundo vê em mim, mas é o que você é de verdade? E se eu tirar algumas capas, o que vai aparecer? Então Deus nos deu uma linguagem sobrenatural para a gente aprender o Evangelho. O Evangelho não é carne, é Espírito. E você não aprende na carne, você aprende do Espírito. Querido, põe uma primeira, põe uma segunda, põe uma terceira na sua vida de oração, porque Deus pode te ensinar o que homem algum te ensinou. E você nunca será enganado pelo carisma de um falso apóstolo. Você nunca será enganado pelo dom vazio de um falso profeta. Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro eles são lobos roubadores. E Jesus disse: pelo fruto os conhecereis. Olha para o fruto da pessoa, olha para o fruto que ela está dando, que tipo de gente se torna ao andar com ela. Um povo legalista, medroso, derrotado, ou um povo cheio da graça, vitorioso, que anda no espírito de fé? Pastor, mas como é que eu faço então? Simples. Pega a palavra de Deus como uma criança e comece a orar em outras línguas, horas por dia. Deixa o Espírito Santo enviar você, não seja enviado pelo homem. Deixa o Espírito Santo promover você, não seja promovido por mim. Que a sua estadia no púlpito seja inevitável e não um constrangimento. Eu vou repetir isso. Que a sua estadia no púlpito seja algo inevitável, não um constrangimento, não uma arrumação política do sistema, porque afinal de contas você tem 40, 50 igrejas debaixo do seu apostolado e debaixo do meu apostolado, mas se eu perder você, você vai arrastar 1/3 das estrelas do céu junto com você. Você vai ser um demônio na minha vida. Ah, irmãos, como nós precisamos de Ananias. Quem era Ananias? Ananias não era ninguém. Ananias era apenas Ananias. Mas o Senhor falou com ele: vai em tal lugar, em tal endereço, em tal casa, você vai encontrar um homem orando. As pessoas que Deus te enviará, elas já estão orando e estão te aguardando. As pessoas que Deus te enviará, elas já estão orando, elas já encontraram com Jesus. Elas só estão esperando que alguém ministre para elas a unção verdadeira, o azeite verdadeiro, o poder verdadeiro, sinais e maravilhas, milagres, poder. Alguém que não é seguido por sinais, maravilhas e poder, não está credenciado a pregar essa palavra.
Não está. Paulo disse: quando eu fui ter convosco, eu não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria, mas eu fui em demonstração do Espírito e do poder. Meu querido, fique quietinho, orando, até Deus te levantar. Seja humilde, principalmente se você for um bom líder, um grande pregador, uma pessoa proativa, uma pessoa dinâmica. Nós líderes gostamos de pegar esses caras para administrar a obra, porque eles produzem, eles são ativos, eles pregam como a gente prega, eles até nos imitam. Quando eles pregam, parece que é você que está pregando. Eles são tão fiéis que eles até nos imitam, mas quando falam, você não sai transformado, você sai com medo, você sai cheio de culpa, você sai do culto. E agora, Senhor, um dos grandes homens de Deus dessa nação, que eu respeito muito, ele exalta muito a pregação de um grande pregador avivalista do século passado. Essa pregação é muito famosa, e o tema da pregação é: pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa pregação isso é do século passado. Essa pregação é famosa, porque foi uma noite de avivamento e transformação de muitas vidas. Mas olha que título ultrapassado, olha que título inspirado nas tábuas da lei: pecadores nas mãos de um Deus irado. A minha Bíblia diz outra coisa, cara. A minha Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A minha Bíblia diz que o que for impossível à lei, visto que ela estava enferma pelo pecado, Deus fez enviando a Jesus Cristo. Então, orar em línguas é uma questão de humildade, para que eu seja levantado na hora certa, para que eu fale a palavra de Deus, para que através da oração em línguas eu consiga suportar os testes que a minha fé passará. A minha fé vai ser testada no fogo ardente 7 vezes mais. A minha fé vai ser testada na cova dos leões. Tem como você fugir, cara. Está no mapa, está na cartilha. Você vai ter que passar pelo fogo. Mas a Bíblia diz que o fogo não te queimará. Que história é essa que você passa pelo fogo e sai queimado? A Bíblia diz que você passará pela água, mas a água não te submergirá. Que história é essa? Que você passa pela água e afoga e morre. Porque Deus é um Deus que mata na sua justiça. Quem diz que a justiça de Deus é matar os outros? A justiça de Deus é salvar essa geração em Cristo Jesus. Pode aplaudir bem forte a palavra de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, mais forte que você puder: ore em línguas. Não. Entra no Espírito que eu estou comigo agora. Todo mundo, vira para o teu irmão e fala: ore em línguas. Depois que você orar bastante, olha nos olhos dele. Depois que você orar muito mesmo, ora mais. Depois que você orar muito, continue orando. Seja humilde. Não comece nada. Deixe Barnabé vir te buscar para Antioquia. Deixa Barnabé vir em Tarso, Paulo. Fica quieto aí orando. Paulo,
você não está autorizado a pregar, você não está autorizado a fazer nada, você está autorizado a permanecer na escola do Espírito, até que Barnabé seja enviado para te trazer para Antioquia. Eu não posso pegar um versículo da palavra de Deus e criar com um versículo uma doutrina. Uma doutrina, ela é formada pelo princípio da primeira menção, que é a primeira vez que esse assunto aparece na Bíblia, e ela continua se desenvolvendo em toda a Bíblia, formando uma imagem da verdade. Isso gasta tempo, e você pode atropelar as coisas e machucar muita gente. E hoje tem muita gente machucada nas igrejas, porque os falsos querem controlar o povo. Eles pensam que são donos do dinheiro do seu rebanho. Ai de alguém do seu rebanho que ofertar em outro ministério. Ai de alguém do seu rebanho que abençoar outro ministério. Eles se sentem donos do dinheiro, eles se sentem donos do rebanho. E está escrito: farão comércio de vós. Então, o que a oração em línguas vai fazer? A oração em línguas vai criar em você uma autodefesa. A oração em línguas vai criar em você anticorpos. A oração em línguas vai vacinar você. E quando o vírus do legalismo vier, você não vai ficar gripado. Você não vai cair de cama espiritual, morrendo de medo. Querido, o caminho para a cruz é tão soberano, tão terminado, tão absoluto quanto a própria cruz. O caminho para a cruz, ele é tão terminado e soberano quanto a própria cruz. Eu só tenho que colocar um pé após o outro, um pé após o outro, e eu vou chegar na cruz, onde eu sou sarado, onde eu sou perdoado, onde eu sou liberto. Mas tem 4 tipos de oração em línguas. Línguas com interpretação, línguas para intercessão, línguas como sinal para os incrédulos, línguas para edificação pessoal. Você está falando de línguas para edificação pessoal, né? Exatamente. Quem fala em línguas não fala com homens, fala com Deus. É muito melhor você ficar em casa falando com Deus do que ir para certos cultos para ouvir a baboseira que os falsos profetas estão pregando. É muito melhor você ficar no seu quarto com a sua Bíblia e o Espírito Santo, orando em línguas e ouvindo Ele. Talvez você está me achando muito radical, para de me ouvir. Pastor Heber, você está muito radical. Ok, me tira da sua lista, mas tira todo mundo da sua lista. Pega essa Bíblia e o Espírito que habita em você e entra para dentro de um quarto e fala para Deus: Senhor, eu vou ler essa Bíblia como se eu nunca tivesse lido. Eu vou zerar a minha mente, eu vou aprender com o Espírito Santo. Eu duvido, querido, eu garanto, daqui 5 anos nós vamos encontrar e nós vamos estar pregando a mesma coisa. Porque é impossível o mesmo professor ensinar para 2 alunos 2 lições diferentes. O meu professor vai te ensinar o que ele me ensina. Ah, mas eu não sei falar em línguas. Eu também não sei falar. Claro que sabe, pastor. Eu vejo você falar em línguas aí direto. Esse é o seu problema. Você pensa que eu penso, né? Eu não penso, eu abro a boca.
Ah, mas aí sou eu falando. Mas claro que é você. O Espírito Santo não precisa de orar em línguas, é você que precisa. Não, mas assim, eu posso orar em línguas. Aí alguém diz assim, e eu posso orar em línguas o tanto que eu quiser? É claro, você não vai orar quando você não quer. Nos últimos dias, o espírito de Elias está sendo restaurado. Assim como Elias se levantou nos últimos dias e trouxe juízo sobre a casa de Acabe e Jezabel, Elias está sendo levantado. Verdadeiros profetas que conhecem a simplicidade da fé, de uma vivência no Evangelho, sob a liderança do Espírito Santo. E isso não na lei, mas completamente na graça, porque não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E ali, mergulhado na graça, nós temos recursos. A oração em línguas, a meditação na palavra, o louvor, a adoração, o jejum, a confissão da palavra, a obediência ao Espírito Santo, a capacidade de criar na minha mente quadros mentais segundo a fé gerada, e sonhar acordado até que isso se materialize, até que o meu espírito projete na matéria, e a matéria seja mudada, e me dada como presente da minha fé. Ou você aprende o Evangelho, ou você não tem nenhuma condição de pregar a palavra de Deus. E você vai pegar os seus problemas pessoais não resolvidos e irá projetar nos seus ouvintes, debaixo de falsas revelações. Paulo disse, tem uma galera aí que faz severas afirmações, mas eles não têm a mínima ideia do que eles estão falando. Isso é que é pior, ver o cara fazer uma severa afirmação, mas ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. Ele nem sabe o que ele está falando, mas aqui está projetando ele, o ego dele fica inchado. O número de inscritos no YouTube cresceu depois que ele virou o pregador da lei. O número de seguidores no Instagram cresceu, principalmente depois que ele passou a imitar o apóstolo do ministério. Está pregando igual o apóstolo, até os cacuetes do apóstolo ele tem. Deus vai calar esse homem. Nesses dias, em nome de Jesus, e Deus vai despertar uma geração para ser fascinada Quantas pessoas eu pus aqui, irmãos, na minha alma. Como eu fui enganado pela aparência humana. Como eu fui enganado pelo blá, 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 blá das pessoas. Porque na minha frente elas são uma coisa, mas na hora do fogo, do vamos ver, elas se revelam. Aí eu fico passando a maior vergonha no Brasil, porque onde eu chego, isso aqui dá visibilidade.
Isso aqui dá visibilidade. Aí as pessoas perguntam: cadê fulano? E eu, cadê Beltrano? E fulano, como é que está? Não está mais. E Beltrano? Não está mais. Eu estou tendo que aprender debaixo de muita dor, mas eu estou aprendendo. Pastor, mas como é que você conhece quem ora? Simples. Jesus flui da vida dessa pessoa. Quem anda com ela não é cativo, é liberto. Quem anda com ela é curado, não fica enfermo. Quem anda com ela é liberto, não fica preso. Quem anda com ela recebe porção dobrada, recebe unção. Então você precisa dar os seus primeiros passos na oração em línguas. Ouça isso. Você precisa dar os primeiros passos na oração em línguas. Começa. Sem emoção, sem arrepio, sem sentir um fogo nas costas. Começa a falar pela fé. Paulo diz para Timóteo: reaviva o dom de Deus que há em ti. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Dê os primeiros passos. Continue orando e deixe os processos passarem na sua vida. Até que a coisa mais importante da sua vida não seja a visibilidade, seja a sua transformação. Essa foi uma das palavras mais sérias que eu preguei na história desse ministério. Hoje foi uma das palavras mais sérias que eu preguei, porque eu vou pagar o preço de deixar o Espírito Santo levantar as pessoas. Eu verei os frutos, eu comerei os frutos, eu verei os sinais e os prodígios seguindo a vida da pessoa. Ela nem vai sonhar com isso aqui, quando eu chegar para ela e dizer: hoje você vai ministrar. Porque ela está tão envolvida com a batalha da fé, que ela não tem tempo de pensar em microfone. Ela está tão envolvida na batalha da fé, que ela não tem tempo de pensar em aparecer para ninguém. Ela não está atrás de uma agenda para se manter no Evangelho. Ela não vai abrir uma igreja ou um ministério para se manter no Evangelho. Que vergonha! Que vergonha! Abrir uma igreja para levantar sustento para si próprio. Você vai mexer desculpe, você vai mexer na merda. Aí você mexe, no final o negócio é dinheiro. Paulo disse: os que querem ficar ricos caem em ciladas e muitas perturbações. Aleluia. Diga assim: meu propósito de vida é viver o Evangelho
na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito Santo. E isso não na lei, porque a lei me enfraquece, mas na graça do Senhor Jesus Cristo, porque o pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Ah, meu irmão, o dia que você lê Romanos 9, 10 e 11, debaixo da revelação do Espírito Santo, oh, queridos calvinistas, wesleyanos, luteranos, o dia que você pegar o livro de Romanos, o dia que você pegar Romanos 9, 10 e 11, são capítulos difíceis de entender, e o Espírito Santo abrir a palavra para você, você vai ter vergonha de ensinos que você derramou do povo de Deus. E seja macho, se tem que despregar, despregue. Se tem que desdizer, faça. Mas que dos seus lábios jorre uma água cristalina, mesmo que seja pouca água, mas aquele pouquinho é cristalino. Hoje o Tiago trouxe para mim uma água com gás, gaseificada naturalmente. Como é diferente. Ela não é gaseificada artificialmente, ela é natural. O grande problema hoje da igreja é que tem muito suco de laranja artificial sendo dado para o povo, e Deus quer dar o suco da fruta. Existe muita coisa de plástico, pouca coisa de carne e osso, muita coisa de plástico. Que Deus tenha misericórdia de mim, misericórdia de nós. Dos pecadores, eu sou o principal. Que eu encontre graça diante de Deus e dos homens, e possa continuar pelos próximos 50 anos pregando o evangelho simples do Senhor Jesus Cristo, que salva, cura, liberta e batiza no Espírito Santo. Amém? Quanto pode aplaudir bem forte a palavra de Deus? Uhul! Amanhã nós temos a ceia, às 8 horas, graça e paz. Deus abençoe a todos. Amanhã a ceia será sobrenatural. Você que me assiste pela internet, talvez você está assustado com essa palavra, né? Raramente eu prego assim. Hoje eu fiquei muito irado quando eu vi aquele vídeo. Mas se você quiser andar conosco em vida no Espírito, sai de Babilônia, chuta o pau da barraca, manda um WhatsApp para mim, 629-8223-1222. Diga: eu quero ser seu filho na fé, eu quero entender essa graça radical. O Senhor disse para Joseph Prince: pare de desqualificar o meu povo, pregue a graça radical. Se você quer mistura de graça com lei, não é comigo. Mas se você quiser água cristalina, é para lá que eu sempre estou indo, em nome de Jesus Cristo. Mande um WhatsApp para mim, 629-8223-1222. Nós vamos caminhar juntos, criar um vínculo espiritual, sem placas,
sem instituição, sem denominação, simplesmente irmãos, andando juntos, se sujeitando uns aos outros, no temor do Senhor. Graça e